E aí, pessoal, professor Luan Martins na área. E vamos corrigir aqui a última semana do PET 3 do nono ano. E o PET endoidou, galera. Essa parte de matemática aí é parte de desenho técnico, desenho geométrico. Isso aqui é mais específico de profissões como arquitetura, engenheiro civil. Então a gente vai fazer aqui conforme o PET, conforme também pesquisa do professor, e tentem aprender um pouquinho do processo de Rinaldini. Então vamos à correção. Questão número 1. Traçar um hexágono polígono de 6 lados a partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. A circunferência, galera, eu já fiz. Vocês podem fazer aí de raio igual a 3 centímetros usando o compasso de vocês. Eu fiz essa circunferência com a medida maior do raio que o processo que é importante. Mas suponham que o raio é igual a 3. Depois disso, galera, vocês vão desenhar o diâmetro dessa circunferência, como eu mostrei para vocês com a régua, o diâmetro dessa circunferência. E colocamos aí os pontos, os extremos A e B do diâmetro na circunferência. Posteriormente, pessoal, vocês vão desenhar uma reta suporte, como o professor fez aí. Por que isso, professor? Porque a gente vai dividir o diâmetro em partes iguais. E quantas partes iguais a gente vai dividir? Pelo processo de Rinaldini, a gente vai pegar o tamanho todo do diâmetro e vai dividir ele em partes iguais. E essa quantidade de partes iguais é a metade do número de lados. 6 lados divide por 2, 3. Então vamos dividir isso daqui em 3 partes iguais. Acompanhe com o professor fazendo um favor. Vocês irão pegar o compasso de vocês, vão selecionar uma abertura qualquer desse compasso. A abertura eu mostro aí para vocês. Vocês podem fazer qualquer abertura no compasso, da ponta seca até o lápis. Observe com o professor que a ponta seca vai no ponto A e vocês vão fazer um arco pequenininho na reta suporte, que fica embaixo do diâmetro. Depois, galera, em cima do tracinho do primeiro arco, você posiciona a ponta seca e vocês vão fazer outro arco, outra medida de mesmo tamanho. E por último, a mesma coisa, ou seja, 3 partes iguais, pois a gente quer dividir o diâmetro em 3 partes iguais, como foi mostrado anteriormente. Agora, galera, a gente vai ligar esse ponto que o professor marcou de lápis aí ao ponto B, formando um segmento. Formamos esse segmento, galera. Agora a gente vai construir segmentos paralelos a esse, passando pelos outros tracinhos determinados na reta suporte, que nem o professor vai fazer aí. O ideal é que você faça com um esquadro. O professor não tem esquadro aqui. Entendeu, galera? Mas na imagem dá para vocês poderem ver que os segmentos ficarão paralelos. O professor deu uma agarrada aí, mas o desenho vai sair. Observe com o professor. Feito, galera, os segmentos paralelos passando pelos outros tracinhos que nós demarcamos na reta suporte, o que a gente vai fazer posteriormente? Esses segmentos tocam o diâmetro em 2 pontos e a gente vai marcar esses pontos que foram tocados no diâmetro, como o professor fez aí na imagem para vocês. Posteriormente, galera, a gente vai aumentar a abertura do compasso. E essa abertura tem mesmo tamanho que o diâmetro AB dessa circunferência, ou seja, a circunferência tem raio 3. Então, o diâmetro é 6 centímetros. Vocês irão pegar o compasso, posicionar a ponta seca no ponto A e irão fazer esse arco, que nem o professor fez aí. Observe com o professor. Lá em cima, a mesma coisa vocês vão fazer para o vértice B, para o ponto B. Posicionem a ponta seca no B e vocês irão fazer esses arcos que o professor está mostrando para vocês. A interseção desses arcos, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar de C e de D. Depois disso, galera,
Preste atenção com o professor. Vocês vão ligar o vértice C ao primeiro ponto demarcado no diâmetro, que nem o professor mostra aí. Ligar mesmo, até tocar a circunferência lá embaixo. Da mesma forma, vocês vão para o outro ponto até tocar a circunferência lá embaixo, como o professor mostra para vocês na imagem. Observem que na parte de baixo da circunferência nós vamos demarcar 2 pontos, e esses pontos são vértices do polígono desejado, que eu chamei de C' e D'. Da mesma forma, galera, agora eu vou no vértice D e faço a mesma ligação nos 2 pontos que estão no meio do diâmetro, que estão no diâmetro. Aí vocês vão levar esse segmento até na parte superior da circunferência, formando assim outros 2 pontos que são vértices desse hexágono, que o professor chamou de E' e de F'. Agora, galera, partiu para o abraço. Vocês vão ligar todos os pontos que estão demarcados na circunferência, formando assim um hexágono, como o professor mostra na animação para vocês. Galera, quando o número de lados é par, você liga todos os pontos, beleza? O ponto A ao ponto E', ao ponto F', ao ponto B, ao ponto D' e ao ponto C', formando assim o hexágono. Novamente, galera, agora a gente vai resolver a questão número 2, que pede para a gente traçar um pentágono, que é um polígono de 5 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. A gente vai repetir o mesmo processo da atividade anterior, porém agora a gente tem um probleminha que o número de lados é ímpar. Então vocês vão desenhar a circunferência, traçar o diâmetro, que nem a gente fez anteriormente, colocar os pontos A e B, que são os extremos do diâmetro, beleza? Vocês vão dividir a quantidade de lados por 2, fazendo isso dá 2,5, quer dizer que a gente vai dividir o diâmetro em 2,5 partes iguais. Professor, como que a gente vai fazer isso? Presta atenção com o professor, que o professor vai fazer isso na imagem. Primeiramente, a gente vai pegar uma régua e vai desenhar a reta suporte, aonde serão divididos os segmentos em partes iguais. Lembra como o professor fez anteriormente? Vocês devem pegar um tamanho de compasso, de abertura do compasso, e você vai marcar nessa reta suporte três partes iguais através dos arcos, que nem o professor mostrou para vocês anteriormente. Por que 3, professor? Preste atenção com o professor. Vocês vão dividir em 3, mas não é 2,5? Ok, galera, é 2,5 vezes que a gente vai dividir. Porém, no último tracinho, entre o último e o penúltimo tracinho que a gente marcou na reta suporte, a gente divide esse tracinho na metade. Divide esse tracinho na metade, beleza? Vocês podem pegar a régua de vocês aí e tentar achar o meio, como o professor fez aí. Ou você pode achar o meio através do seu olho, no olhômetro, beleza? A gente não precisa ser muito técnico não, galera. Eu estou mostrando para vocês aqui como construir esse pentágono. Feito isso, galera, com muito custo eu achei ali o meio para ser um pouco mais preciso. Eu pego esse ponto, aonde que eu marquei ali, e ligo até o vértice B. Agora, galera, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente vai criar segmentos paralelos a esse. Vocês podem perceber que antes desse segmento na reta suporte, nós temos aí 2 tracinhos e vamos formar segmentos paralelos a ele que tocam o diâmetro. Feito isso, no diâmetro, a gente marca a interseção dos 2 segmentos no diâmetro. Beleza, o diâmetro está dividido em 2 partes e meia iguais. O que a gente vai fazer agora? Novamente, colocamos o compasso, a abertura dele, do tamanho do diâmetro AB. O que vocês vão fazer com essa abertura? Vão posicionar a ponta seca em A e fazer os arcos em cima e embaixo da circunferência, depois em B e fazer o mesmo arco. Porém, esses arcos vão formar uma interseção, eles vão se cruzar, formando assim os pontos que o professor mostra para vocês aí,
que são os pontos C e D. Como o professor fez anteriormente, vocês vão pegar a régua de vocês e vão ligar o ponto C ao primeiro ponto formado da divisão, em vermelho, que nem o professor mostra para vocês aí. E na parte inferior da circunferência, esse ponto é o primeiro ponto do vértice do nosso pentágono. Da mesma forma, eu peguei C e liguei a outro ponto marcado no diâmetro. De forma análoga, eu pego D e levanto um segmento até na parte superior, até cruzar, até encontrar com a parte superior da circunferência. Da mesma forma, eu faço para o outro ponto. Formando assim, galera, mais dois outros pontos na nossa circunferência. E esses pontos são vértices do pentágono. Agora, galera, o ponto B não é vértice do pentágono. Você vai ligar todos os pontos de menos o ponto B, como o professor mostra na imagem para vocês. Quando o número de lados é ímpar, um ponto do diâmetro não pertence ao polígono desenhado, inscrito na circunferência. Pessoal, chegamos aqui agora ao último exercício. Agora a gente vai fazer um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros. O professor aqui está usando a mesma circunferência das atividades anteriores, mas o raio aqui tem 4 centímetros, galera, tem 4 centímetros. Vamos usar o mesmo processo de Rinaldini. A mesma forma, desenhe a circunferência, depois vocês vão pegar a régua de vocês, desenhar o diâmetro, colocar os pontos A e B. Posteriormente, reta suporte, vamos dividir o segmento do diâmetro em 1,5 vezes, porque 3 lados divide por 2 nos dá 1,5. Assim, na reta suporte, a gente marca 2 tamanhos com o compasso que você escolher. O tamanho do compasso, da abertura dele, é o tamanho que você escolher, que nem o professor mostra na imagem para vocês aí. E lembrando que na última parte que você divide, você tem que dividir ela ao meio, porque é 1,5 vezes. O professor fez isso na atividade anterior e está fazendo isso agora, beleza? Esse ponto que a gente demarca aí da divisão de 1,5 vezes na reta suporte aí, galera, a gente liga até B e depois faz um único segmento paralelo a ele, passando pelo outro tracinho, o tracinho de cima na reta suporte. Fazendo isso, a gente marca no diâmetro esse pontinho aí de interseção e nós vamos construir posteriormente o quê? Vamos construir os arcos que a gente sempre construiu nas atividades anteriores. O tamanho da abertura do compasso é igual à abertura do diâmetro. A gente faz os arcos, como eu mostro para vocês aí na imagem, o ponto C e o ponto D, e depois a gente liga o ponto C a esse ponto formado no diâmetro, até na parte inferior da circunferência, e depois a gente liga esse ponto D ao ponto formado em vermelho no diâmetro até a parte superior, beleza? Esses pontos, as interseções a gente marca, como o professor mostra para vocês aí, na parte superior e na parte inferior, e depois a gente liga os pontos, eu chamei de C' e D', a gente liga o ponto A C' e o ponto C' a D' e D' no ponto A, formando assim o triângulo inscrito que a gente quer. E o ponto B, professor, ficou do lado de fora? Ficou, pois a quantidade de lados é um número ímpar, que nem era na atividade anterior.